Está no ar o Lionscast, um podcast especial do Lions do Distrito LC4 para todo o Brasil e para todo mundo. Um podcast que foi pensado sempre levando informação e temas importantes do mundo do Lions para até você, nosso espectador. Seja você um associado ou não, é um prazer imenso receber vocês para acompanhar o nosso podcast. Lembrando que nós estamos estreando também aqui esse quadro, esse podcast dentro do nosso YouTube do Distrito LC4. Convido todos vocês, então, a todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, conferirem os novos episódios que sempre serão publicados aqui em nossa página. E para dar início a esse nosso projeto, esse primeiro episódio, hoje nós estamos aqui trazendo o nosso governador Bruno Luiz, ele que está presente junto aqui comigo, diretamente de Pedro Leopoldo. Nós estamos aqui na residência da nossa companheira Vilma Hyde. Ela que recebeu a gente com tanto carinho, com tanta hospitalidade, que é característica da Vilma, né? Então eu queria desde já agradecer a ela, ao Jarbas e toda a família que está aqui presente hoje para que possa então receber este nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio junto aqui ao nosso governador Bruno, no qual eu já desejo aí um bom dia. Muito obrigado por estar conosco, Bruno. Olá, Rubens, bom dia a todos do Distrito LC4 e dos demais companheiros que estão acompanhando, né, essa nossa iniciativa do podcast, que é o Lionscast, né, e eu quero te agradecer por essa oportunidade e a gente está aqui para conversar e me apresentar um pouco mais para o Distrito LC4 e para todos que estão nos assistindo. E nós já podemos até fazer um convite a todos os associados, né, que queiram participar conosco. O convite fica aberto aí para que possamos trazer sempre temas importantes do nosso Lions, não é verdade? Sim, com certeza. Bom, o futuro não acontece por acaso. Ele é construído todos os dias por pessoas que acreditam em um propósito maior. E no Lions, cada novo ano leonístico representa uma oportunidade de renovar sonhos, fortalecer clubes, ampliar o impacto de servir. No episódio de hoje, o primeiro do nosso Lionscast, nós vamos conversar então com o Bruno para saber sobre sua visão, seus desafios e os caminhos que pretende percorrer para colocar o futuro em movimento, o futuro do nosso Distrito LC4. Então, Bruno, para começarmos nosso bate-papo aqui, eu queria que você pudesse se apresentar, falar um pouco mais quem é o Bruno Luiz, que teve suas raízes também no Léo, e eu digo também porque eu também passei pelo Léo, que você falasse para que as pessoas possam te conhecer. Então, Rubens, é um prazer falar sobre esse movimento que me trouxe tantas coisas boas. E tudo realmente começou no Léo Clube. E eu preciso lembrar do Distrito LB3, que foi onde eu entrei para o movimento, né? Fiquei no Distrito LB3 durante aproximadamente 23 anos, né? E eu quero dizer para você que foi na década de 90 que tudo começou. Lá em Luz, no Léo Clube de Luz, eu recebi o convite para fazer parte do Léo Clube. E já no ano 95, 96 eu era presidente do Léo Clube de Luz com 16 anos de idade. E aquilo mudou minha vida. Eu comecei a perceber o quanto é importante a gente ajudar as pessoas já com 16 anos. Porque eu vi os leões daquela época que me serviram de exemplo para a vida. E aí eu cito aqui o Dr. João Dário, que até hoje tenho contato, a dona Selma, a esposa dele, a Nicinha, Terezinha, foram pessoas importantes naquele momento lá em Luz para mim. E aí em 1998 eu me candidatei presidente do distrito. E eu me lembro que muitas pessoas falavam comigo: você não vai ganhar a eleição porque você não sabe falar em público. Porque eu pegava o microfone, tremia, ficava todo tímido e candidatei. Fui eleito lá em Ituiutaba, na conferência do Léo que esteve lá. E de lá para cá eu comecei a perceber que o Léo Clube não era só em Luz, que o Léo Clube era em diversas cidades, e comecei a fazer contatos, a fazer amizades, a conhecer pessoas, e principalmente o meu crescimento pessoal foi aumentando a cada dia. Eu fui me vendo pessoas, eu fui convivendo com pessoas que serviram para mim de verdadeiros exemplos.
E em 1998, eu tive, enquanto presidente do Distrito Léo, que eu era, o governador do nosso distrito era o Luiz Geraldo Matheus Figueira, que acabou depois se tornando diretor internacional. E o Figueira era um general do Exército e a Marilene, esposa dele, eles me acolheram como filhos, me ajudaram muito, me incentivaram, me entusiasmaram. O Figueira sempre teve um dom da oratória e ele falava, você tem que falar desse jeito. A gente foi crescendo sem eu perceber. Tanto que em 1999, a gente prestes a passar a presidência para outro jovem, os governadores chegaram para mim e falaram, não, você precisa continuar ser o presidente de distrito novamente. E hoje, fazendo um balanço sobre aqueles anos que eu fui presidente de distrito, eu posso te falar que nós assumimos o distrito na época com 213 associados e entregamos com 528. Olha. Foi um crescimento muito grande naquela época. Claro que eu não fiz sozinho, né? Eu contei com o apoio de vários companheiros leões, e aqui cito, além do Figueira, da Marilene, a tia Terezinha, que hoje ela é uma PDG, na época ela era esposa do PDG Nazion, o Fabiano Massuretti, a família Barbosa, tia Dalva, o Barbosinha, várias pessoas, Jarbas Feldner de Tupaciguara, que hoje inclusive é o presidente nacional das APAES, foram pessoas que passaram pela minha vida e que fizeram que eu crescesse enquanto ser humano. E depois disso, o distrito Léo, na época era o L31, depois passou para o LB3, eles me lançaram presidente do Distrito Múltiplo. E em 2001 eu fui eleito presidente do Distrito Múltiplo, fui presidente em 2001, 2002, e foi o ano mais difícil da minha vida, sabe, Rubens? Logo que eu assumi a presidência do Distrito Múltiplo, o meu pai descobriu que o câncer que ele tinha dado metástase. E tinha 2 meses que eu estava como presidente do Distrito Múltiplo, a gente recebeu essa notícia e passou mais 2 meses, o meu pai faleceu. E eu estava na presidência do Distrito Múltiplo, Léo, e aquilo foi para mim assim, eu sofri muito, eu senti muito, porque meu pai era o meu melhor amigo, uma pessoa com quem eu sinto falta até hoje. E foi exatamente no Léo Clube que eu recebi essa força para continuar, que eu recebi apoio, que eu recebi carinho, que eu recebi conforto, e resolvi continuar como presidente. Na época o meu vice me ajudou muito e a gente deu sequência ao nosso trabalho. Então aí eu continuei, permaneci no Léo durante 16 anos da minha vida. Depois recebi o convite do Lions Clube de Dores do Indaiá para fazer parte do Lions Clube de Dores do Indaiá, e fiz parte de lá até 2019. E de 2019 eu, já morando em Bom Despacho, eu sou natural de Bom Despacho, mas meu pai era militar, a gente estava sempre mudando de cidades, e morei em Luz e entrei para o Léo de Luz lá. E em 2019 eu recebi o convite do companheiro Domingos Oliveira para transferir para o Lions Clube de Bom Despacho. Aí resolvi aceitar o convite, e desde então eu estou aqui no Distrito LC4 e fui muito bem recebido, fico muito satisfeito com tudo que eu recebi em tão pouco tempo, com todo carinho, com todo companheirismo com quem eu encontrei aqui no Distrito. E fiz uma trajetória, né, durante esse pequeno período que foi para mim muito gratificante. E hoje eu olho para trás, eu vejo alguns companheiros aqui no Distrito LC4 que foram fundamentais para mim, né? Como no LB3 eu citei alguns, eu preciso citar aqui também o Tonholo, que foi quem me fez, o PDG Tonholo, que fez o convite a primeira vez. Ele faleceu no meio do caminho, a Marise, a companheira Vilma, o Jarbas, o Arthur Ravix, Paulo Xavier, tantas pessoas que me incentivaram a candidatar a vice-governador. Eu nunca imaginava que eu seria governador, mas eu posso dizer para cada um do Distrito LC4 hoje que eu estou vivendo um sonho que se tornou realidade em tão pouco tempo, e eu não posso decepcionar. Quando eu sonho, quando a gente ama o que faz, tenho certeza que a gente vai fazer algo bem feito.
E a gente sabe que todo início de gestão tem aquele momento, como você disse, de sonhos, expectativas, né? Eu queria que você falasse o que você pensa para esse novo ano leonístico, qual que é a sua visão que você pretende compartilhar com todos os associados, com todos os companheiros? Olha, Rubens, depois de tantos cargos que eu já assumi, eu aprendi que um ano passa muito rápido. E se você não se planeja, se você não se organiza antes, o tempo que você gasta para fazer o planejamento durante a sua gestão, a hora que você vê, o ano acabou. Sim. Então, o primeiro passo que eu fiz foi me planejar. Desde janeiro de 2025 eu tenho feito esse planejamento, eu tenho trabalhado, eu tenho compreendido que esse ano vai passar muito depressa. E aí, o que eu penso? A minha visão é que, primeiro, eu estou governador, eu não vou ser governador a vida toda. E estando governador, o que eu preciso fazer é motivar os clubes, é entusiasmar os companheiros. Porque quanto mais companheiros estiverem entusiasmados, mais o Distrito LC4 vai ganhar. Não eu, porque eu estou aqui de passagem. O ano que vem já é outro governador, é a outra governadora. Mas, enquanto eu estiver aqui, o que eu tenho que fazer é entusiasmar os companheiros, é passar para os companheiros essa mesma vontade que eu estou de mudar muita coisa no Distrito LC4, e a gente fazer um trabalho a longo prazo. Mas, principalmente, o que eu mais desejo é que eu possa passar, principalmente para os presidentes de clubes, que um ano passa muito depressa, e que, principalmente, também, que a gente não deixe o poder, se é que existe poder, subir a cabeça. Que às vezes as pessoas ficam tão vislumbradas com a função que está exercendo, que esquece que o mais importante é servir e doar. Exatamente. Eu queria destacar aqui o seu brasão, né? O que você providenciou, programou para esse ano como seu slogan. Eu vou pedir à nossa equipe que possa colocar neste momento o brasão, né, que foi criado. Posso chamar de brasão? Sim, pode. Sim. O brasão que foi criado para a gestão 2026-2027 aí na tela, para que vocês possam me acompanhar. E está escrito justamente isso. O lema é entusiasmo que transforma, liderança que inspira. E nós estamos trazendo para esse tema do nosso podcast o futuro em movimento. Queria então que você pudesse fazer essa analogia, né? Por que você escolheu esse slogan e por que nosso podcast fala justamente sobre isso, o futuro em movimento? Olha, primeiro, a palavra entusiasmo. Eu admiro essa palavra, já não é de agora, é muito tempo. Porque se você pegar o significado da palavra entusiasmo, ela exatamente fala que é ter um Deus dentro de si. E eu acredito muito, antes de mais nada, eu acredito muito em Deus. E eu tenho um Deus dentro de mim. Então eu preciso, eu quis, com esse lema meu, entusiasmo que transforma, passar para cada companheiro do Distrito LC4 que se nós estivermos entusiasmados, não tem problema que vai nos fazer desistir. A gente sabe dos desafios, a gente sabe das dificuldades, mas em cada desafio, em cada dificuldade, nós precisamos buscar soluções. E eu, enquanto governador, eu não posso ficar aqui falando dos problemas e esquecendo que a minha função é muitas vezes de trazer soluções. E esse entusiasmo, eu tenho certeza que ele tem condições de transformar a nossa realidade. E a liderança que inspira, que é a outra parte, né, do nosso lema. O líder, seja ele qual for, ele tem que entender que ele precisa inspirar novas lideranças. Nós estamos, como eu falei, de passagem. O ano passa muito rápido. E eu preciso despertar o mesmo amor, o mesmo entusiasmo e a mesma vontade que eu tenho nos meus liderados, nas pessoas que estão comigo e nas pessoas que vão trabalhar comigo. Portanto, eu quero ter comigo a convicção de que cada dia que eu chegar num clube, aquele clube, quando eu for embora, ele vai estar mais entusiasmado do que quando eu cheguei. Essa é a minha vontade, é esse meu desejo. E eu tenho certeza que ao lado de tantos companheiros que estão dispostos a me ajudar, nós vamos conseguir fazer tudo isso. É inevitável que dificuldades, desafios apareçam durante a gestão. E você já deve ter sentido isso nos seus primeiros dias, né? Hoje nós estamos aí dia 4 de julho, iniciando esse projeto. E pelo fato de você estar nesse momento de transição, você já deve ter sentido alguns desafios. O que você pode passar aí então para os associados
para que eles entendam que é preciso superar esses desafios para que a gente siga adiante? Os desafios nos fortalecem, porque tudo quando é muito fácil, às vezes a gente nem valor não dá para aquilo que você conseguiu facilmente. Verdade. Esses desafios, eles fazem com que a gente, primeiro, esteja mais fortalecido para enfrentar outros que porventura venham, e acima de tudo, que nós possamos de fato testar se a gente gosta mesmo do Lions. Porque aqui, quanto mais desafio você tiver e você ter a certeza de que quer permanecer, é sinal de que você ama de fato o Lions. Porque você poderia ter 1000 motivos para desistir, 1000 motivos para falar não, e mesmo com esses desafios, você está dizendo sim. Porque, na verdade, esses desafios, eles não podem ser maiores do que o prazer de você ajudar uma pessoa, do que o prazer de você plantar uma árvore, do que o prazer de você ver a nossa fundação ajudando tantas pessoas como tem ajudado. Então, eu acho que os desafios se apequenam quando você para pensar na quantidade de benefícios e de vantagens que a gente vai recebendo ao longo do tempo. E é isso que é importante. Nós temos aqui nosso primeiro episódio do Lionscast recebendo ele, nosso governador Bruno Luiz, ele que está aí à frente dessa gestão 2026-2027 do nosso Distrito LC4. E o nosso tema de hoje é o futuro em movimento, a visão do governador para o novo ano leonístico. Mais uma vez eu venho aqui convidar vocês a se inscreverem no nosso canal aqui do YouTube para que vocês possam receber todas as notificações sempre que chegar um vídeo novo, vai chegar aí também no seu celular, para vocês acompanharem todas as novidades do nosso distrito, do nosso Lions. Então, mais uma vez, clica em se inscrever aí, ative o sininho para receber todas as notificações. E lembrando que todo sábado, às 10 horas da manhã, nós estaremos aqui trazendo as novidades, sempre com um tema importante a respeito do nosso Lions, não só do Distrito LC4, mas do Lions como um todo, né? Até porque o Lions é um constante movimento internacional, um dos maiores movimentos internacionais, inclusive. Então, venha conosco fazer parte e saiba também como ser um associado através aqui do nosso canal do YouTube e também das nossas redes sociais, do nosso Instagram, que está aí sempre trazendo todas as novidades. Bruno, vamos agora falar um pouco mais sobre como que você enxerga a chegada de novos associados e o papel dessas novas gerações dentro do Lions. Como você sabe, todos os associados também, nós temos o Movimento Léo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse movimento, fazendo essa transcrição também para o nosso Lions. Nós dois somos oriundos de Léo Clube, né? Então, nós sabemos a importância do Movimento Léo para o distrito, para o leonismo em geral, né? Então, a nossa vontade, o nosso desejo é de que exemplos como o meu e o seu possam servir para que os clubes percebam a importância da juventude hoje, né, para mesclar a experiência, para mesclar o conhecimento com aqueles que estão por vir. Porque por mais que a gente tenha um tempo ainda dentro do movimento leonístico, a gente não é eterno. Então a gente precisa estar sempre se preocupando em trazer novas pessoas, em buscar novas pessoas. Mas a nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade disposta a receber essas pessoas, sabendo que aqueles que chegam não têm o mesmo amor que eu e você temos pelo movimento, porque a gente já conhece, a gente já sabe onde a gente está. Então o nosso desejo, a nossa vontade é de que o associado do nosso distrito possa perceber que trazer um novo associado é muito importante, mas fazer com que ele se sinta à vontade, com que ele se sinta bem dentro do movimento é muito mais importante, porque não adianta você colocar um associado hoje e amanhã ele sair, porque ele só sai se ele não for bem acolhido, porque se ele tiver uma oportunidade de realmente conhecer o movimento leonístico, ele vai permanecer. E é isso que a gente precisa, precisa buscar o associado, um novo associado, mas dar condições para que ele permaneça. E eu acho que essa necessidade, ela precisa estar presente em cada clube, para que cada clube possa nos ajudar nessa função. Ou seja, é aquela questão do acolhimento, né? A recepção que os novos associados têm dentro do clube, isso faz com que eles possam se sentir mais à vontade
e principalmente buscar entender de fato o movimento, que é o grande mote para que eu acho que a pessoa permaneça dentro do clube, né? Sim. A partir do momento em que ela entende o que é o Lions, entende o que é o Léo, e aí ela abraça essa causa, isso faz com que essa pessoa, ela de fato se intere do clube e se permaneça nele. Exatamente. Eu coloquei como meta no meu ano leonístico, nós estipulamos 5 metas. Sim. E a primeira meta é exatamente essa, fazer com que cada associado se sinta útil e necessário. Inclusive buscando lá do Fernando Sobral, enquanto presidente internacional, o primeiro brasileiro a ser presidente internacional, ele falava, e o lema dele era esse, fazer com que o associado se sinta útil. Nós precisamos, de fato, mostrar para o associado a importância do leonismo, mas, ao mesmo tempo, quando ele chegar, nós precisamos dar atividades para esse associado, porque muitas vezes o que acontece? O clube se fecha com determinados companheiros e outros vão chegando, mas eles não têm oportunidade dentro dos clubes. E aí vão ficando de lado. E à medida que eles vão percebendo que eles não estão sendo úteis lá nos seus clubes, o que eles fazem? Se eu não estou sendo útil, eu vou sair. E aí a nossa necessidade de fazer com que ele se sinta útil e necessário. E essa é a primeira meta nossa, vai ser essa. E você falando aí de meta, já inclusive entrou um pouco aqui na minha próxima pergunta para você, que seria sobre as principais ações, projetos e prioridades da sua gestão para fortalecer os clubes e principalmente ampliar o impacto do Lions nas comunidades, que esse é o grande objetivo. Hoje, o nosso maior desafio, o nosso distrito, ele é considerado distrito transicional. Por que ele é um distrito transicional? Porque ele tem menos de 1.250 associados. Todo distrito com menos de 1.250 associados, perante Lions Internacional, é considerado distrito transicional. Então, a nossa vontade é de, ao final do nosso ano leonístico, que o distrito se torne um distrito pleno, com mais de 1.250 associados. E aí vem a segunda meta nossa, que é de fundar clubes. Eu sei que nós só vamos conseguir atingir essa meta se a gente conseguir fundar clubes e trazer novos associados. E aí entra também a fundação de Léo Clubes, que a gente precisa apoiar a fundação de mais Léo Clubes no nosso distrito. Fundando novos clubes e fazendo com que, como lá na primeira meta eu falo, com que o associado se sinta útil e necessário, o distrito vai começar a crescer. E é isso que a gente precisa fazer. A segunda meta é exatamente fundar novos clubes. Nós mapeamos o distrito, estamos mostrando para os associados o quanto o distrito pode crescer, que o nosso distrito começa lá no norte de Minas, perto de Montes Claros, e vem até aqui Conselheiro Lafayette, Ouro Branco, Congonhas. Nós temos um potencial muito grande. Belo Horizonte, a capital do nosso estado, faz parte do distrito e hoje a gente tem pouco mais de 200 associados dentro de Belo Horizonte, mostra o potencial que a gente tem para crescer. E é isso que a gente precisa despertar em cada associado, porque isso não depende só do governador e nem da minha equipe. Depende de cada associado despertar da importância de ajudar o distrito LC4. Então a nossa segunda meta vai ser essa. A terceira é exatamente apoiar a LCIF. A LCIF é a fundação de Lions Internacional e nós precisamos, enquanto associado, perceber o quanto é importante a gente apoiar a fundação. E eu acho até que o nosso segundo episódio vai ser, né, sobre a fundação, para que a gente possa falar um pouco mais a respeito. Mas eu já digo que a fundação, a LCIF, o meu apoio à LCIF vai ser muito grande. E eu quero transformar o meu apoio para que os clubes também possam fazer também esse apoio. Que aquele clube que não tem conhecimento sobre a fundação, nós estaremos prontos para mostrar para eles o que a fundação faz. E, acima de tudo, eu espero contar desde já com eles. Já a quarta meta, nós precisamos divulgar o Lions nas comunidades. A gente tem costume de falar muito de Lions para nós mesmos. E a gente esquece que quanto mais eu falar de Lions para quem não conhece, mais oportunidade a gente vai ter de trazer novos associados. E, portanto, já conto inclusive com você para que nós possamos passar para os clubes informações. Inclusive, a gente está com uma ideia aí de fazer aqueles spots para a rádio, para que os clubes entrem em contato com as suas rádios locais para a gente fazer essa divulgação de Lions. A partir do momento que a gente começar a divulgar mais Lions
para fora, mais oportunidades virão. E aí a nossa quinta meta vai ser apoiar as causas globais, e claro que o governador tem que escolher duas causas, e eu escolhi o meio ambiente e a juventude, porque eu acho que hoje uma das preocupações nossa, obviamente, é cuidar bem do meio ambiente e também buscar alternativas para que a gente rejuvenesça o nosso quadro social de Lions, porque a gente sabe que as pessoas vão envelhecendo, né? Nós não somos eternos, e se nós não nos preocuparmos em trazer a juventude para dentro do Lions, nós corremos o risco de perder daqui 20, 30, 40 anos esse movimento extraordinário. Então nós trabalharemos durante toda essa gestão as causas globais como um todo, mas dando enfoque muito especial ao meio ambiente e à juventude. E essa parte de juventude é muito importante porque o Lions exige essa renovação, né? E trazer esse gás novo é sempre muito importante, não só para o Lions, mas para qualquer movimento que está aí prestes, sempre pronto para servir a comunidade. Exatamente, com certeza. O mundo, a gente percebe que está mudando radicalmente, de forma bem rápida. Como que o Lions ele pode se manter relevante para a sociedade sem perder a essência de seus valores e da sua missão? Olha, Rubens, o que o Lions tem que fazer é trabalhar. Nós não podemos esquecer que nós fazemos parte de um clube de serviço. É um clube de serviço, Lions. À medida que nós vamos nos afastando das campanhas, das atividades, seja uma campanha simples ou uma campanha maior, os Lions precisam trabalhar. Porque o clube que não trabalha, ele abre espaço para conversa, para disseminar desencontros. À medida que eles vão trabalhando, o clube não tem tempo para esse tipo de coisa. Fofoca, picuinhas, coisas pequenas. Então, eu preciso, enquanto governador, e a minha equipe precisa ajudar-me a mostrar para os clubes que clube de Lions é clube de serviço. E à medida que a gente for trabalhando, for mostrando as atividades que o Lions faz, o quanto o Lions é importante em suas comunidades, a própria comunidade vai incentivar a permanência de um Lions. E muitas pessoas que ainda não conhecem vão passar a conhecer. Eu vi o Lions numa praça fazendo uma campanha do diabetes, ou vi o Lions numa praça plantando uma árvore. Eu me identifiquei com esse serviço e quero procurar o Lions. É isso que a gente precisa. É mostrar que nós estamos aqui para trabalhar, que nós estamos aqui para ajudar quem precisa e, acima de tudo, nós estamos aqui para fazer o bem. Como marca registrada para a sua gestão, se você tivesse que definir um projeto, qual que seria? Sei que aí que você tem 5 metas, você estipulou para a gestão, temos também as metas globais, mas vamos enxergar agora já em julho do próximo ano 2027. A marca registrada do Bruno na gestão 26-27 foi? Entusiasmar os companheiros. Eu acho que nós estamos precisando de olhar para nós mesmos e nos entusiasmarmos com tudo que já foi feito, por tudo que nós já fizemos, e acima de tudo, que nós possamos nos entusiasmar com tanto potencial que a gente tem para crescer, com tanto potencial que a gente tem para incentivar outras pessoas. À medida que eu me entusiasmo, eu consigo transformar as comunidades onde eu estou. Eu consigo fazer com que outras pessoas se interessem em participar também do movimento. Então eu não sonho em coisas grandes, mas se depois do meu ano leonístico eu conseguir ter entusiasmado ainda mais os companheiros que hoje fazem parte, eu já vou ficar muito satisfeito. Porque o entusiasmo, na minha opinião, é a mola mestra para a gente mudar a realidade. Agora eu vou fazer uma pergunta surpresa pro Bruno aqui. Me veio à mente e eu vou fazer porque eu sou assim. E jornalista desse jeito. Pergunta o que vier à mente. Se você não quiser responder, tudo bem. Mas equipe. Você montou sua equipe, Gatti. Queria que você pudesse falar como que foi o seu critério. Quais foram os critérios que você adotou para que você pudesse mudar a sua equipe de gestão? Primeiramente, eu acho que todos nós temos dentro de uma equipe, dentro de onde você está inserido, você tem pessoas que são mais próximas, né? Eu procurei inicialmente convidar as pessoas com as quais eu tenho mais proximidade,
Algumas dessas pessoas, inclusive, eu tenho o prazer de chamar de amigo. Então eu procurei chamar essas pessoas, as pessoas mais próximas, que saibam entender, acima de tudo, que eu vou cobrar, que eu sou chato, que eu muitas vezes eu pego o pé, porque eu acho que, como eu falei lá no início, um ano passa muito depressa. E eu estou como governador, primeiro porque muitos desses amigos me incentivaram. Então chegou o momento, e essa equipe que eu escolhi, primeiro passou por esse critério da amizade, passou por esse critério da confiança que eu tenho nas pessoas. E depois eu convidei aqueles que eu percebia que estavam se destacando no nosso distrito, pessoas que têm um potencial muito grande de crescimento. E eu agradeço muito porque desses convites todos que eu fiz, 90% dos companheiros aceitaram o desafio. E aceitando o desafio, eu fico muito à vontade para cobrar. Então é isso. Muito bem. E eu queria também apresentar daqui a pouco essa camisa maravilhosa que nós estamos aqui vestindo hoje, que você teve o cuidado também de escolher os detalhes, né? Daqui a pouquinho eu quero passar aqui para pedir nossa equipe para que possa mostrar algumas pessoas que já nos enviaram as fotos, né? Que está aí vestindo esse novo manto dessa nova gestão, para que a gente possa, mas daqui a pouquinho eu vou deixar um pouquinho aguçada a curiosidade do pessoal que está nos assistindo com as imagens que daqui a pouco nós vamos rodar. Mas eu queria te perguntar agora com relação a quando chegar ao final da sua gestão, quais os resultados fariam você sentir que o distrito realmente colocou o futuro em movimento, que realmente causou esse entusiasmo que transformou? Olha, eu faço parte de um colegiado, né? O colegiado é formado por 9 governadores daqui da região sudeste e uma parte lá do Mato Grosso. E eu vejo alguns distritos mais fortes do que o nosso, se assim eu posso dizer, com mais associados, inclusive. Eu tenho lá governador que tem no seu distrito mais de 2.000 associados. E isso faz com que toda vez que eu encontro com esses governadores, que durante 2 anos a gente preparou junto para essa função, eu volto para o meu distrito e falo, o meu desejo é de que o distrito saia desse nome que o Lions Internacional hoje nos chama de distrito transicional. Isso me incomoda, porque eu acho que um distrito com uma região, com uma área geográfica tão grande como essa nossa, eu acho que por tudo que nós já fizemos, por tudo que nós já realizamos, ver o distrito nessa atual situação, isso me entristece. Então, chegando no final, em junho do ano que vem, se a gente conseguir ter tirado o distrito desse nomenclatura hoje de distrito transicional e eu entregar para Rosângela um distrito pleno, para mim vai ser um motivo de muita alegria e eu vou ficar muito grato a toda a equipe, a todos aqueles que colaboraram. Então o desafio está aceito, né? Eu também, como membro aí da sua equipe, vamos juntos fazer com que o nosso distrito seja um distrito pleno. Perfeito? Exatamente. Bom, então, enquanto você fala pra gente agora a respeito da camisa, dos detalhes que você teve pessoas também parceiras que esteve com você nesse processo, queria pedir nossa produção para colocar aí algumas imagens de pessoas, né, associados do nosso clube, que estão aí junto a essa nossa gestão do distrito, para que realmente estão fazendo a diferença, né, nessa nossa gestão, que eles nos mandassem aí, eles nos encaminharam essas imagens, eu vou pedir a produção para poder colocar, enquanto você, Bruno, explica pra gente sobre como foi todo o desenho dessa camisa aí. Olha, como eu falei, eu tô desde janeiro de 2025 trabalhando, planejando. Eu vejo a camisa amarela, né, do nosso movimento, a camisa usada para as convenções internacionais, eu acho a camiseta muito bonita. E ela é basicamente amarela, né, com detalhes pretos. Eu quis fazer o inverso, então foi a partir da camisa amarela que eu visualizei o que eu gostaria para a nossa gestão. E aí nós criamos a camiseta preta com esses detalhes amarelos, porque eu achei que destacaria mais e ficaria mais uniforme. A gente estar todo mundo utilizando o mesmo uniforme. Já tem alguns anos que eu não vejo isso aqui no nosso distrito, e eu quis fazer
esse uniforme para que quando a gente chegue num clube, a gente já passe essa primeira imagem de uniformidade, de união, que nós estamos falando a mesma língua, inclusive vestindo, né, a mesma camisa. E ela foi escolhida dessa forma. Eu acho que acertei, né, com os detalhes, e acredito que ela vai nos representar muito bem durante todo esse ano. Vai, com certeza. E a todos vocês que nos encaminharam as imagens, muito obrigado por participar conosco. Estamos aí também na produção final de um vídeo, né, de apresentação da camisa. Então, a todos que participaram, nossos agradecimentos. E nós estamos agora chegando ao fim desse nosso primeiro episódio do nosso podcast, o Lionscast. Mais uma vez aqui eu queria agradecer a Vilma, Jarbas e a todos que nos receberam tão bem aqui na cidade de Pedro Leopoldo. E queria agora, Bruno, que você deixasse a sua mensagem final também desse projeto que nós estamos iniciando agora, de tantos outros que nós temos para justamente divulgar o nosso distrito junto à comunidade. Rubens, eu quero aproveitar para te agradecer por essa ideia, por me ajudar nesse programa, nesse planejamento aí sobre o marketing do nosso distrito. Nós temos muitas coisas ainda a colocar em prática, né? Mas desde já eu te agradeço por você ter tirado do papel essa nossa ideia do Lionscast. Eu quero dizer para o Distrito LC4 que vocês possam ter a oportunidade de caminhar comigo, que a gente possa estar sempre juntos. Aqui tem o governador, mas o governador não está acima de qualquer um de vocês. Eu quero que vocês tenham certeza de que eu estou aberto a receber qualquer sugestão, qualquer crítica que seja construtiva, para que nós possamos fazer o distrito crescer. A minha missão é essa. Nós precisamos fazer o distrito LC4 crescer. E eu tenho certeza que com o apoio de cada companheiro, de cada companheira, o distrito vai crescer e muito. E desde já eu agradeço cada um de vocês pelo apoio que eu tenho recebido. Valeu demais. Muito obrigado, Bruno, por estar conosco em nosso primeiro episódio do nosso Lionscast. Eu que agradeço. Mais do que metas e projetos, um ano leonístico é feito de pessoas que escolhem servir. E quando liderança, propósito e ação caminham juntos, o futuro deixa de ser uma expectativa e se transforma em realidade. A todos vocês que acompanharam o nosso primeiro episódio do nosso Lionscast, nosso muito obrigado. Todo sábado às 10 horas estaremos com um episódio novo em nosso canal do YouTube. E claro, vocês podem nos acompanhar também em nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Inclusive, no sábado que vem, o nosso tema é justamente sobre LCIF e eu convido vocês a estarem conosco também com a presença da Vilma Hyde, que é a nossa coordenadora de LCIF para o Distrito LC4. Então te vejo no sábado que vem às 10 horas da manhã aqui no nosso YouTube. Até lá!